Oi, meu nome é Marli Silva e sou do canal Poexistindo Espiritualizando. E nesse vídeo hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre poesia, sobre espiritualidade, que a poesia já traz, né? Dentro da poesia, os bons poetas, aqueles grandes poetas, eles já traziam essa espiritualização dentro deles, mesmo que não falasse a palavra Deus, mas eles sempre tinham essa intenção de fazer o ser humano se melhorar. E isso é falar de Deus. Isso é trazer para o mundo a presença de Deus. Porque Deus só quer o que é bom e o melhor. E, sobretudo, Ele deseja que nós alcancemos isso, ainda encarnados. Não é, a vida não é como uma poupança, que a gente trabalha, se mata, faz coisas, esperando algum dia receber algo melhor. Não foi para isso que Deus nos criou, não. Ele nos criou para que nós aproveitássemos as benesses que Ele nos deu, para nós tomarmos conta disso, distribuirmos de maneira igualitária, uns para com os outros. Mas há um sistema que move o mundo, né? E geralmente esse sistema é totalmente voltado ao capital, ao dinheiro. E o que é que acontece? Vêm as dificuldades. E quem eram os porta-vozes das pessoas, tanto na época anterior à nossa, nos primeiros séculos, há muitos anos? Os poetas. Eles eram as nossas vozes, eles gritavam por nós, eles falavam aquilo que nós não podíamos falar. E mesmo aqueles que não eram voltados, como este poeta, o qual eu vou dedicar alguns programas para ler sua obra, eu não sei se é a mais importante ou a mais bela, porém foi a única obra que ele fez em vida, então tem sua importância grandiosa. Eu estou falando de Antônio Frederico de Castro Alves e estou falando do livro Espumas Flutuantes, que eu vim aqui nesse espaço para convidar você que está aí, que gosta de poesia, para comigo lermos esse livro juntos. Eu sempre tive vontade de ler Espumas Flutuantes. Eu já li uma vez, mas geralmente a gente corre mais para as antologias porque tem os melhores poemas. Mas é bom reler de novo e reler sabendo que outras pessoas estão acompanhando. Eu quero agradecer aos novos inscritos, às pessoas que estão se inscrevendo. Eu agradeço a cada um. Se for uma pessoa só que tenha se inscrito, se for uma pessoa que tenha visualizado, eu peço que Deus, que é a espiritualidade maior, abençoe a vida de cada uma pessoa que apertar o botão de se inscrever. Porque nós vamos aprender juntos e vamos crescer juntos, e isso é que é importante. É isso que nós levamos daqui. Eu sei que eu posso não ver o rostinho de cada um que se inscreveu, mas eu posso não ver o rosto, a forma, o desenho físico. Mas posso sentir a energia que você que se inscreveu está emanando. E a minha energia que eu estou emanando, junto com Deus e os benfeitores espirituais, junto com os seres que também guiam esses poetas, que muitos eram pessoas tão adiantadas, que estão em lugares muito bons, que estão em lugares
em que já podem ajudar a humanidade de maneira mais eficaz, não apenas como faziam aqui. Então eu vou ler algumas considerações para assim entender o porquê que eu escolhi Espumas Flutuantes para ler. Poderia pegar a antologia de Castro Alves e ler a antologia dele. Poxa, tantos poemas bonitos, que coisa engraçada, que interessante e tal. Mas essa é uma obra única, né? E foi a última obra a qual ele se empenhou bastante. Ele é, fez o possível para realizar esse projeto ainda em vida, em virtude de que ele tinha perdido o pé, né? Tinha sido amputado o pé dele devido a um tiro, que eu já expliquei essa história, que falaram que ele fez isso porque ele estava caçando na região do Brás, na época, aqui em São Paulo. E ele foi, de repente, atirou no pé e teve que amputar o pé. Nós sabemos que isso não é verdade, que Castro Alves era perseguido. E geralmente nós sabemos que quem está disposto a praticar o bem tem que se preparar para receber as porradas, né? As porradas da vida. Porque fazer o mal é muito fácil, é muito simples e a qualquer momento você pode fazer. Mas às vezes você até quer fazer um bem e você não consegue fazer esse bem. Então, louvado seja Castro Alves, né? Digo Ave Castro Alves para ele, numa saudação, até posso dizer angelical, porque ele foi tudo isso, né? Ele foi anjo quando precisou ser, ele foi guerreiro quando precisou ser, ele foi a voz dos escravos quando deveria ser, ele foi a voz do homem romântico, do homem carinhoso, afetuoso com as suas mulheres quando deveria ser. Então ele foi realmente uma pessoa muito elevada e vale a pena acompanharmos. Eu vou ler algumas considerações a respeito. Então, assim, Espumas Flutuantes, único livro publicado em vida por Castro Alves. Essa obra reflete sua percepção sobre o mundo e a época em que vive. É como se ele quisesse deixar o inventário com todas as possibilidades de sua poética. Então, por isso, a escolha de Espumas Flutuantes. E mais embaixo tem ainda algumas considerações aqui. Lançado no final de 1870, poucos meses antes da morte do poeta, Espumas Flutuantes reúne parte importante de sua produção lírica. Suas poesias de caráter épico-social, de amor, textos descritivos e traduções que revelam suas influências. Entre elas, a poesia social de Victor Hugo, o romantismo heróico de Lord Byron e o ultrarromantismo de Junqueira Freire e de Álvares de Azevedo. Apenas os poemas abolicionistas pelos quais Castro Alves se tornou tão conhecido não fazem parte dessa obra. Estavam destinados ao volume Os Escravos, que ele vinha organizando e não chegou a publicar na íntegra antes de morrer. Então, por que eu estou falando que esse livro é realmente muito importante? Porque você viu que o livro Os Escravos, o qual tinha os poemas sobre a escravidão, contra aquela aberração, não deu tempo de ser publicado em vida. Só esse Espumas Flutuantes, que por sinal é um belo livro. E já quero também adiantar que ele também foi influenciado por Álvares de Azevedo, né? Eu pretendo também em breve, não sei se é assim que terminar Espumas Flutuantes,
ler o livro de Álvares de Azevedo, porque era um poeta muito jovem e também a perfeição de seus poemas são muito grandes. Então vamos ao primeiro, a primeira página do livro, vamos ver o que é que diz. Vamos abrir aqui Espumas Flutuantes. Vamos ler desde do início, a dedicatória, tudo. A memória de meu pai, de minha mãe e de meu irmão ODC. O prólogo. Vamos ver o que diz o prólogo. Prólogo. Era por uma dessas tardes em que o azul do céu oriental é pálido e saudoso, em que o rumor do vento nas vagas é monótono e cadente, e o quebra da vaga na amurada do navio é queixoso e tétrico. Das bandas do ocidente o sol se atufava nos mares como um brigue em chamas. Um brigue em chamas. E daquele vasto incêndio de crepúsculo alastrava-se a cabeça loura das ondas. Muito interessante a maneira como ele realmente descrevia, e tudo muito poético. Além os cerros de granito dessa formosa terra de Guanabara vacilantes a lutarem com a onda invasora de azul que descia das alturas, recordavam-se indecisos na penumbra do horizonte. Longe, ainda mais longe, os cimos fanáticos da Serra dos Órgãos embebiam-se na distância, sumiam-se, abismavam-se numa espécie de naufrágio celeste. Só e triste, encostado à borda do navio, eu seguia com os olhos naquele esvaecimento indefinido, e minha alma apegava-se à forma vacilante das montanhas derradeiras, atalaias dos meus arraiais da mocidade. É que lá dessas terras do sul, para onde eu levara o fogo de todos os entusiasmos, o vício de todas as ilusões, os meus 20 anos de seiva e de mocidade, as minhas esperanças de glória e de futuro, é que dessas terras do sul, onde eu penetrara como o moço Rafael, subindo as escadas do Vaticano, volvia agora silencioso e alquebrado, trazendo por única ambição a esperança de repouso em minha pátria. Foi então que, em face dessas duas tristezas, a noite que descia dos céus, a solidão que subia do oceano, recordei-me de vós, ó meus amigos, e tive pena de lembrar que em breve nada restaria do peregrino. Do peregrino na terra hospitaleira, onde vagara, nem sequer a lembrança dessa alma que convoco e por vós vivera e sentira, gemera e cantara. Ó espíritos errantes sobre a terra, ó velas enfundadas sobre os mares, vós bem sabeis quanto sois efêmeros, passageiros, que vos absorveis no espaço escuro ou no escuro esquecimento. E quando, comediantes do infinito, vos
ombumbrais nos bastidores do abismo, o que resta de vós? Uma esteira de espumas, flores perdidas na vasta indiferença do oceano, um punhado de versos, espumas flutuantes no dorso fero da vida. E o que são, na verdade, estes meus cantos? Como as espumas que nascem do mar e do céu, da vaga e do vento, eles são filhos da musa. Este sopro do alto do coração, este pélago da alma. E como as espumas são, às vezes, a flora sombria da tempestade, eles, por vezes, rebentaram ao estalar fatídico do látego da desgraça. E como também o aljofre dourado das espumas reflete as opalas rutilantes do arco-íris, eles que, por acaso, refletiram o prisma fantástico da aventura ou do entusiasmo, estes signos brilhantes da aliança de Deus com a juventude, mas com as espumas flutuantes levam, boiando nas solidões marinhas, a lágrima saudosa do marujo. Posam eles, ó meus amigos, efêmeros filhos de minha alma, levar uma lembrança de mim a vós, as vossas plagas. Castro Alves, deve ser S. Salvador, fevereiro de 1870. Deve ser São Salvador, porque antigamente se chamava, não se falava só Salvador. Nessa época, acho que em 1870 se chamava a capital da Bahia de São Salvador. Bahia de São Salvador, essas coisas assim. Então, pelo que nós vimos, o prólogo do livro já é uma pérola. Então, para encerrarmos o vídeo, porque nós vamos lê-lo calmamente, eu vou ler aqui a dedicatória, que também não fica atrás, porque Castro Alves, nada que ele fazia era mal feito. Ele fazia tudo com muita categoria. Esse livro é maravilhoso e eu fico muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês. Dedicatória. A pomba da aliança o voo espraia na superfície azul do mar imenso. Rente da espuma já desmaia, medindo a curva do horizonte extenso. Mais um disco se avisa ao longe. A praia rasga nitente o nevoeiro denso. Ó pouso, ó monte, ó ramo de oliveira, ninho amigo da pomba forasteira. Assim meu pobre livro as asas largas, nesse oceano sem fim, sombrio, eterno, o mar atira-lhe a saliva amarga, o céu lhe atira o temporal de inverno. Ó triste varga a tão pesada carga, ó triste verga a tão pesada carga. Quem abre ao triste um coração paterno, é tão bom ter por árvore uns carinhos e tão bom de uns afetos fazer ninhos. Pobre órfão vagando nos espaços, embalde as solidões mandas um grito. Que importa? De uma cruz ao longe os braços, vejo abrirem-se ao mísero precito. Os túmulos dos teus dão-te regaços. Ama-te a sombra do salgueiro aflito. Vai, pois, meu livro, e como louro agreste, traz-me no bico um ramo de arcipreste. Bahia, janeiro de 1870. Muito bonito.
essa dedicatória dele, né? Eu sinceramente acho deslumbrante e a gente vai olhar a data, ver 1870, a gente diz, meu Deus, mas é tão atual. É uma poesia que parece que foi escrita ontem. Então, era isso que eu tinha para hoje, que era falar com vocês sobre Castro Alves, que nós já começamos hoje, já lemos duas coisas. Já lemos a dedicatória, já lemos o prólogo do livro, já lemos eu já li algumas considerações, o porquê de não ter alguns poemas aqui, os mais famosos, que falavam sobre os escravos, e o porquê de escolher Espumas Flutuantes e não um outro livro, porque foi um livro que ele foi escrito em vida. O que tinha que se chamava Os Escravos, não deu tempo, ele faleceu aos 24 anos e de tuberculose, e infelizmente nós perdemos uma grande voz nessa luta da escravatura. E também a falta que ele fazia quanto poeta, não apenas quanto militante, mas quanto poeta, quanto ser humano, quanto uma pessoa espiritualizada, né? Porque Castro Alves era considerado espírita, kardecista, e também era considerado uma pessoa aberta, né? Porque religião todo mundo pode ter uma, mas nós temos que saber como nos comportar dentro dela. Nós somos religiosos realmente? Nós praticamos? O que é que nós praticamos? Nós apenas somos religiosos como quando vamos a algum templo? Ou nós temos essa religiosidade dentro de nós? Nós temos esse Deus que não nos desampara dentro de nós? Nós estamos a todo tempo nos lembrando que somos filhos dele, somos a sua imagem e semelhança e devemos fazer aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos e não aquilo que nós achamos que é o melhor para a vida do outro, ao invés de olhar para a nossa. Então, são essas questões. Quando você começa a ler um livro de poesia, você sai desse foco, desse lugar comum, dessa pequenez. Sua mente começa a se abrir. E quando a mente da gente se abre, ela parece que cresce mais. Aí nós nos aproximamos mais da divindade, nos aproximamos mais de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus, já foi provado pela ciência que o nosso cérebro ele aumenta de tamanho. Para você ter uma ideia, quando a gente se aproxima no sentido de quando a gente pensa nele, ao pensar em Deus, ao meditar sobre a criação, ao meditar sobre por que eu estou aqui, o que é que eu realmente vim fazer nesse lugar, eu vim aqui a passeio, ou eu vim aqui também, posso passear, isso não há problema, mas qual é o meu compromisso com a vida? O que é que eu vou fazer dessa vida que Deus me concedeu pela sua misericórdia? Eu vou fazer como Castro Alves, não me conformar com a escravidão, comprar alguns escravos, alforriar, que era a única coisa que ele podia fazer. Não só ir para a praça gritar como ele ia, não só escrever poemas como ele escrevia, não só se revoltar, mas ele chegou a comprar escravos e depois ele assinava uma carta de alforria e libertava. Tem até o caso que muitos desconfiam que esse tiro no pé foi uma vingança, porque o homem
um senhor de escravos ia vender uma moça muito nova. E ele estava passando e ele viu essa cena e ele quis comprar a moça. E o homem disse que não vendia, não trocava, não emprestava. Ela não estava à venda para ele. Mas eu acho que ele ia levar a moça para um mercado de escravos. E Castro Alves insistiu veementemente com aquele homem: não, mas eu quero comprar essa escrava, me agradei dela. E ele comprou a moça, levou para a fazenda onde ele morava, que a família dele tinha condições financeiras. Mas ao chegar lá, a moça até perguntou se o que ele gostaria que ela fizesse. Ele disse: não, você está livre, pode ir, pode seguir sua vida. Não se sabe o que aconteceu com a moça, mas sabe-se que esse homem passou a não ter bons olhos para Castro Alves. Ele começou a ser uma espécie de um perseguidor disfarçado. Então, quando ele sofreu esse acidente no pé, que não quis preocupar a família, porque ele participava de reuniões da época que as pessoas não queriam mais o imperialismo, queria a república, ele participava dessas reuniões. Essas reuniões iam muitas pessoas contemporâneas dele. Então ele não gostava de preocupar a família dele com essas coisas. E aí ele não contou. Mas ele, no fundo, ele sabia que ele havia sofrido um atentado por causa desse ato. E ele fez outros atos. Ele libertou outros escravos. E ainda por cima, os senhores de engenho não suportavam, porque ele ia nas praças públicas e ele iria falar, não era falar mal, não é bem assim, falar mal dos senhores de escravos, mas ele ia falar da injustiça que era aquilo. Por isso que ele disse que a praça era do povo como o céu era do condor, porque quiseram calar Castro Alves, porque ele ia na praça e falar contra aquelas injustiças que o país estava cometendo, e incomodou a muita gente granfina, a muitas pessoas de alta sociedade da época, como incomodaria hoje se ele estivesse fazendo, não daquela maneira como pelo menos o megafone ele usava. Ou então postando texto na internet. De repente ele postasse um Twitter que falasse realmente o que está acontecendo nesse país, ele seria preso. Talvez. Ou até coisa pior. Então ele era uma pessoa que incomodava muita gente. E na época não tínhamos, como eu acabei de falar, essa tecnologia que temos hoje. Imagina o estrago bom que ele faria, né? O que ele ia trazer para nós. O quanto nos orgulharíamos de termos um poeta como Castro Alves. Então, por hoje era isso que eu tinha para dizer para vocês. Namastê a todo mundo que está se inscrevendo. Eu peço amorosamente e humildemente que continue se inscrevendo. É só apertar no botãozinho do lado, no botãozinho vermelho. Que vocês possam se lembrar de sempre dar um like, porque não adianta visualizar o vídeo e não dar o like, porque aí o canal não tem como crescer. Aí o que acontece? O canal para de existir e aí a gente para de ter essa boa conversa sobre poesia, que é tão raro hoje em dia, né? É a gente poder falar sobre isso. As pessoas falam de tudo, mas raramente falam sobre poesia. Então você tem que procurar quem gosta para poder você ter um certo diálogo. Então, não se esqueçam de também fazer um comentário. O comentário ajuda muito também. Você dizer que poesia de Castro Alves você mais gosta. Se você gostou até agora de Plumas Flutuantes, que é o original mesmo dele, esse que eu tenho, tá bem original, tá com tudo que ele colocou na época, porque tem algumas obras que tem escritores que fazem a biografia ou escreve o livro daquele
poeta, mas acrescenta alguma coisa, veja bem, eu acho assim, esse tipo de literatura eu costumo me afastar delas, porque eu quero ver o original mesmo, o que o poeta falou naquele momento, o que ele realmente achava. Esse Espuma Flutuantes, ele é o mesmo aqui de bolso, que eu consegui uma raridade, eu tenho ele de bolso, muito pequenino, e eu nunca pensei de achar um livro de tanta importância sendo um livro de bolso. Eu achei faz muitos anos e eu guardei com o maior carinho, mas eu tenho esse. Mas assim, o de bolso é muito interessante. Você saber que Castro Alves tinha, que existe obra dele de bolso, que é um livro até grosso, não é? Esse livro Espumas Flutuantes não é um livro pequeno, não é um livro fino, mas é um livro grosso. E é um livro, eu não sei se é tão difícil de achar, porque quando eu estava à procura, eu não demorei muito, eu encontrei. Mas eu já vi pessoas falando que encontrou a antologia dele, mas não chegou a encontrar o livro Espumas Flutuantes. Mas tem, a pessoa vai no sebo, de repente compra. Quem gosta de ler e não tem preconceito com livro vendido já usado, pode ir no sebo e pode acabar encontrando não só esse, como até livros de bolso. Tem livros que você acha impossível que alguém faça ele de bolso e você vai lá e acha. Eu encontrei esses dias um livro de bolso do Pequeno Príncipe. Tem pessoas que pode até já ter visto e tido esse livro, mas eu tenho ele no tamanho original, mas de bolso eu não tinha. E a letra não era pequena, foi isso que eu achei mais interessante e que mais me agradou. Como também achei o Menino Maluquinho, de Ziraldo, também de bolso mesmo. Então assim, meus amigos, fiquemos com Deus. Vamos permanecer sempre com pensamento positivo. Vamos estar sempre interligados, acreditando que a espiritualidade, ela realmente não nos abandona, porque quem está tomando conta de tudo, embora nós façamos o que estamos fazendo com o nosso país e com o mundo, que o mundo está atravessando por momentos difíceis, mas há um comandante neste barco e que nós não sabemos como quem é, mas sabemos que ele existe e que quando ele resolve colher suas flores, não adianta a gente querer negociar com ele. Ele faz aquilo que ele acha que é melhor. Então, por isso, meus agradecimentos a quem ficou até agora assistindo o vídeo até o final, que isso também é importante. E assim, no próximo vídeo voltaremos e vamos continuar a ler Espumas Flutuantes. Namastê a todos.